Olá, queridos, povo de Deus! Vamos continuar na nossa jornada, leitura da Bíblia em um ano. Você está conseguindo acompanhar? Eu quero falar algo para você. Assista nossos vídeos, dê um like e compartilhe. Compartilhe com a tua célula, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. Você sabia que pode ser um vizinho, pode ser alguém do lado da sua casa, precisando ouvir uma palavra, e a palavra de Deus que é poderosa para transformar, para gerar vida, seja bênção nas mãos do Senhor. Êxodo 37, o Senhor já começa dizendo: Bezalel fez a arca com madeira de acácia. Lembra que o Senhor tinha falado como era para fazer? E aqui nós vemos alguém que já está trabalhando, que concluiu o trabalho. Ele fez, já estava pronto. Ele vai dizer a metragem direitinha e o mais importante, ele fez exatamente como foi as orientações recebidas. Ele realiza o projeto exatamente como estava no coração de Deus. Madeira de acácia, recoberta de ouro puro. Vamos ver mais à frente o que estava dentro da arca. Essa arca ela era já algo maravilhoso e lindo, e eu trouxe aqui para você ver. É só uma ilustração, tá bom? É só um exemplo. Essa é uma réplica, não é? Que nós cristãos, quase muita gente gosta, eu também amo, de usar a arca em ocasiões especiais, em Páscoa, de repente no Ano Novo. Essa era uma réplica da Arca da Aliança que Bezalel fez, lembra? O homem que Deus escolheu, o homem que a unção do Espírito do Senhor estava sobre ele, capacitado. Somente o Senhor, queridos, ele capacita, ele dá sabedoria, ele prepara alguém para viver exatamente no local do propósito, no local do projeto. Dentro da arca, então, mais tarde nós vamos ver que estava guardado, era para guardar coisas muito especial. Lá estava as tábuas da lei, as tábuas de pedra, a vara de Arão que floresceu e o maná. E o que a arca representa também? É um símbolo de um Deus de aliança, é um Deus que conhece profundamente o seu povo, é um Deus que sabe que precisa deixar memorial, que o povo precisa visualizar para que esse povo mantesse firme ao pacto. A Arca da Aliança é o lugar onde estava também, lá estava o coração do tabernáculo. Bem, dentro do capítulo 37 vai estar falando de vários utensílios. E um mais extraordinário do que o outro, porque o Senhor pede para fazer a mesa e você vai ver, ele diz a madeira, ele diz coberto de ouro. E o candelabro, que eu gosto, eu acho que quando a gente visualiza, fica mais fácil, não é? Olha só, isso também é uma réplica. Então, mas o candelabro que foi feito para o tabernáculo, claro, ele era de ouro e ele tinha um símbolo. Por quê? Você sabe que o candelabro, aqui, essas lâmpadas tinham que ficar acesas, aqui tinham lâmpadas que o sacerdote acendia pela manhã, apontando para o Cristo, apontando para Jesus, que ele diz que o Senhor, a palavra de Deus é verdadeira, ela ilumina, a palavra de Deus traz luz, ela direciona, ela não nos deixa perdido. O altar de incenso, que era também representado em Apocalipse, quando a gente vai ver sobre incenso, que é incenso, lá no livro de Apocalipse, para a gente já ir linkando, porque toda a palavra se completa de um modo extraordinário. Incenso, em Apocalipse, são as orações dos santos, as nossas orações, queridos, a sua intercessão, o seu clamor diante do Senhor, ele tem um destino, ele tem um endereço certo. As orações dos santos, ela chega diante do trono de Deus, porque a palavra de Deus diz, capítulo 38, a palavra vai estar falando sobre o holocausto e qual era o projeto do holocausto. Era o local onde seria entregar a oferta, aonde eles iriam sacrificar ao Senhor. Agora, sabe o que é impressionante? Você observou que tudo aquilo o Senhor pediu para criar, cada elemento, o Senhor falou, coloque argolas, seria mais ou menos assim, coloque as argolas aqui e põe as varas, coberta também de ouro. Por quê? Para que pudesse ser transportado. Então, tudo que o Senhor fez, o Senhor estava dizendo, vocês estão numa caminhada, mas por onde vocês passarem, todo o tabernáculo ele vai caminhar com vocês, ele vai ser levado para que vocês continuem prestando culto, prestando adoração, para que vocês continuem sacrificando o Senhor, oferecendo no altar do Senhor, até o pátio, a delimitação do pátio. Queridos, tudo que o Senhor fala, ele vai falando com graça, ele vai falando de um modo especial. E depois nós vamos ver lá no livro de Provérbios, vamos para lá novamente? Lembra que Provérbios, ele vai estar tratando de conceitos moral, de formas de viver em comunidade. Lembra que esse povo, ele estava saindo de um cativeiro,
O povo foi escravo por 400 anos e agora o Senhor precisava reorganizar esse povo. Eles precisavam aprender como era uma vida de pessoas que agora não precisava mais ser escravo. Eles eram cidadão e eles iriam viver para ser as primícias do povo de Deus nessa terra, ok? Então você vai ver, Provérbios é muito rico, mas eu vou estar compartilhando alguns versículos. E o versículo 1 do capítulo 17, melhor é um pedaço de pão seco com paz, tranquilidade, do que uma casa onde há banquete e há muitas brigas. Queridos, melhor é um alimento simples, melhor é uma vida mais comum. E junto com essa vida mais simples, de repente sem tantos gastos, mas ter paz, ter tranquilidade, ter serenidade, ser valoroso para o Senhor. Versículo 3, crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Ele conhece as minhas intenções, Ele conhece as suas intenções. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, de um Deus amoroso, um Deus que sempre nos chama para perto. Queridos, e assim o Senhor vai descrevendo tantas coisas, Ele vai ensinando, mas aqui no versículo 22, o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ei, querido, como você está? O seu coração está disposto? Você está disposto a fazer a obra, compartilhar a palavra, ser instrumento nas mãos de Deus? Sabe o que a palavra diz? Que é remédio, é cura para a sua vida, para a sua família, aonde você está. Mas um espírito oprimido, ele adoece até os ossos. E agora, continuando Mateus 7, a palavra já começa dizendo assim: o julgamento ao próximo. Queridos, o Senhor sempre vai nos ensinar a olhar para o outro e Ele vai dizer, não julguem. Sabe por que você não pode julgar? Porque a medida, sabe aquela medida? Eu tenho uma réguazinha aqui. A mesma medida que eu uso para o outro, eu estou sendo tolerante, eu entendo, eu reconcilio, eu busco a reconciliação, ou eu quero fazer tudo do meu jeito. Jesus vai dizer, olha, é com essa mesma medida. E o Senhor vai falando de coisas tão lindas, e sabe o que Ele vai trazer aqui? Ele vai falar muito através de parábolas. E Ele vai falar através de parábolas, Ele vai também nos ensinar, Ele vai dizer assim, olha, porque às vezes você diz que você se acha tão certo, tão correto, e você chega para o outro e fala, deixa eu tirar o cisco do teu olho, mas ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está nos seus olhos e depois você vai ajudar o seu irmão. Olhe primeiro para dentro de si e deixa o Senhor trabalhar na sua vida. O Senhor também vai falar sobre a persistência da oração. Ah, oração. Lembra que a oração é incenso? Ela aponta para o incenso que chega diante do Senhor e Ele fala, busquem, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta se abre. Ah, queridos, esse é um Deus maravilhoso nos ensinando o caminho de alcançar o seu coração, de chegar no Santo dos Santos e sairmos com a nossa bênção, com a nossa vitória nas mãos. E o Senhor continua, Ele vai falar de porta estreita. Gente, é muita coisa maravilhosa, é muito tesouro, a porta estreita, a porta larga, dessa decisão de fazer renúncias para buscar o Senhor. Mas tem algo aqui maravilhoso. Eu quero muito a sua atenção nesse momento. O Senhor vai dizer da árvore e os seus frutos. E Ele vai falar, olha, vocês tomem cuidado. Não é todo tipo de alimento que você vê que é alimento verdadeiro. Cuidado, porque tem falsos profetas. E falsos profetas vestidos como ovelhas, mas são lobo. Vocês vai reconhecer pelo quê? Pelos seus frutos. Então eu quero te animar. Eu quero te encorajar, meu querido, minha querida. Busque na palavra. Leia a palavra é bússola, a palavra é o norte, a palavra é aquilo que vai te fortalecer. Compartilhe essa palavra, seja um instrumento na mão de Deus e que o Senhor te abençoe. Beijo no coração.